Senhoras e senhores, o Flamengo acaba de conseguir sua classificação para as oitavas da final da Libertadores. Sendo bem sincero, eu tava pronto para chegar aqui e para dar uma grande criticada no juiz, e é o que eu vou fazer, mas pelo fato do Flamengo ter conseguido se classificar, porque basicamente, matematicamente falando, o Flamengo já tá classificado. E cara, meu Deus do céu, o quanto esse juiz estava a favor do Estudiante, a favor da cera, é impressionante. O grande protagonista da noite foi o juiz. Ele queria se aparecer. É o Esteban, e eu nem vou saber pronunciar esse segundo nome dele. Cara, o quão ele estava condizente a essa cera do Estudiante era inacreditável. Pra você que não conhece, cara, esse é o mesmo juiz que deu o amarelo pro Hulk, enquanto ele ainda tava no Atlético, quando ele simplesmente tava tentando dar uma leve explicação. Esse é o mesmo juiz que apitou hoje o jogo do Flamengo. E o cara que mais tava se aproveitando dessa cera dele foi o goleiro do Estudiante, cara. O goleiro, aqui o Muslera, desculpa, eu não vou saber pronunciar o nome dele, Muslera. Cara, é impressionante o quão o goleiro tava fazendo cera e o juiz não fazia absolutamente nada. Tudo bem, na hora do tiro de meta, ele não pode contar os 5 segundos, mas ele tem que dar uma advertência. Ele não fazia nada. Ele não deu um cartão o jogo todinho pro jogador, pro goleiro dos caras. É impressionante o quanto ele tava favorecendo a cera, cara. Eu sempre falo que eu sou contra a cera. Eu sou um cara que até quando é o meu time fazendo cera, eu fico agoniado. Eu quero que tenha jogo, cara, porque eu quero ver o jogo sendo jogado. A gente espera 3, 4 dias pra poder ver o nosso time jogando e os caras fazem cera. Pelo amor de Deus, cara. A gente chega aqui e a gente quer sempre falar sobre a qualidade que o jogo foi, se o jogo foi bem, se o jogo foi ruim, se teve muita falta no jogo. Mas, pô, a gente sempre bate a mesma tecla de juiz, cara. O juiz daqui, pelo amor de Deus, a CBF tem que, sei lá, fazer alguma troca, tem que trazer juiz de fora, tem que botar esses caras na geladeira quando fazem uma horrorosa partida. Parece que depois que eles fazem uma horrorosa partida, eles passam a mão na cabeça e falam: ah, tudo bem, a próxima você tenta fazer melhor. E que, pelo amor de Deus, cara, eu tava pronto pra vir aqui e piorar a situação se o Flamengo tivesse empatado ou perdido. Porque ainda teve situações do jogo que o Flamengo teve um perigo de ainda tomar um gol antes de ter feito o primeiro gol. Enfim, a gente conseguiu se classificar. Ainda bem, cara, porque tinha tudo pra dar merda. Enfim, o que que a gente tem no começando pelos relacionados? Vamos dar respirada agora, porque eu extravasei tudo que eu tinha para falar no começo. Agora vamos ficar felizes pelo Flamengo ter se classificado. O que que a gente tem nos relacionados? A gente tem Rossi no gol, Emerson Royal, que fez uma boa partida. Eu particularmente gostei da partida do Emerson Royal. A dupla de Léo na zaga. Ayrton Lucas, que por mais que, se você pegar momentos específicos, ele falhou. Mas, cara, eu particularmente, mais uma vez, gostei da partida do Ayrton Lucas. Ele teve momentos assim que ele deu uma falhada, mas no geral, pra mim, eu gostei bastante da partida dele. Everton Araújo, Jorginho, fechando o meio de campo junto com o Carrascal, que fez uma partida ok, o Jorginho e o Everton Araújo, tá? O Carrascal, pra mim, sumiu na partida. Sumiu na partida. Teve momentos que eu até me esquecia que ele estava dentro de campo porque praticamente não participava em nenhum momento de nenhum lance. Luiz Araújo, que eu achei uma boa partida, teve até momentos que os próprios torcedores estavam criticando ele, mas pra mim a partida dele foi uma das melhores até hoje. Bruno Henrique, né, que dispensa os comentários, sempre consegue jogar bem, principalmente quando joga na sua área de ponta, que ele se sente bem à vontade. E Pedro, que mais uma vez consegue tirar o Flamengo do sufoco. Enfim, cara, o que que a gente tem no primeiro lance? O pênalti e não pênalti que foi em cima do Bruno Henrique. Cara, sendo bem sincero, vamos ser realistas aqui, vamos falar a verdade. A primeira falta que acontece no Bruno Henrique é fora da área. Isso significa que não tem o que conversar, não tem o que discutir. Se a primeira falta foi fora da área e a segunda falta, se eu não me engano, é a mão do jogador do Estudiante toca no Bruno Henrique dentro da área, o que conta é a primeira falta. Como rolou esse lance, a gente vai olhar bem devagarzinho para vocês entenderem junto comigo. O Carrascal, ele sobra a bola por cima, meio que uma cavadinha, sobra no Bruno Henrique, olha aqui embaixo. Ele toca a perna, o Bruno Henrique já tá caindo fora da área e dentro da área, opa,
que acontece? Ele bota a mão no Bruno Henrique e o Bruno Henrique dá aquela valorizada e se joga no chão. Cara, sendo bem sincero, o que rola aqui? A primeira falta é fora da área, a segunda falta é dentro da área. De primeira eu também achei que tinha sido falta, que ia ser pênalti, que a gente ia ter um pouco de sufocamento nos primeiros 35 minutos, a gente faria o gol. Mas não, cara. Aqui eu tenho que ser realista. Vocês sabem que eu não sou clubista, que eu vou exagerar pra cima do Flamengo. Não foi pênalti, pelo menos na minha opinião. Só que aí o juiz também não ajuda, né? Quando a gente pensa que são, se você juntar toda a cera que o Estudiante fez, são 7 minutos de paralisada, teve a hidratação, mais ou menos 3 minutos. Se você juntar mais ou menos tudo, dá uns 10 minutos de acréscimo, né? Se o juiz for justo, se o juiz botar a mão um pouco na consciência, você vai perceber que no mínimo do mínimo, você teria que colocar uns 10 minutos de acréscimo. 5 minutos. E o pior, dos 5 minutos, cara, ele joga 3, o Estudiante faz mais cera. E a gente pensa, ele vai acrescentar mais 2 minutos, né? 1 minuto. O próprio goleiro do Estudiante faz mais cera, ele meio que chuta a bola e escorrega, bota a mão na perna e pede atendimento. Você vai pensar assim, não, ele vai botar mais 1 minuto, ele vai botar 2 minutos a mais, né? Com 4 minutos, faltando 10 segundos. Eu não tô chorando por 10 segundos, não, cara. Mas ele já tinha botado 5 minutos. Já era pouco. Dos 5 minutos, a gente joga 3. O goleiro dos caras para o jogo nos 3 minutos. A gente fica quase 30, 40 segundos parado. E antes de fechar os 5 minutos, o cara para o jogo. O cara finaliza o jogo. Cara, esse juiz é inacreditável. É inacreditável. Parece que ele joga pelos caras. Parece que. Desculpa que eu não vou lembrar qual é a nacionalidade dele. Mas enfim, parece que ele sempre tá jogando contra os brasileiros. É impressionante, cara. Enfim, o que a gente tem? Depois disso, o final do primeiro tempo, que a gente acaba 0 a 0. Cara, pra vocês verem, se vocês repararem um pouco, não teve absolutamente lance nenhum. Por quê? Porque eu não consegui nenhum lance? Não, porque não teve nenhum lance de perigo. O lance mais perigoso foi do Estudiante de uma cabeçada que passou por cima do Ross. Que depois que quando você leva numa situação assim mais tranquila, você percebe que não foi tão perigosa assim, porque passou meio que por cima do Ross e nem bateu na trave. O primeiro tempo, o Estudiante não estava disposto a jogar. O Estudiante não estava querendo o jogo, cara. Era simplesmente cera. O Flamengo estava tentando jogar, o Flamengo estava disposto a jogar. A gente sabe que a diferença de qualidade entre o Estudiante e o Flamengo, e de certa forma, se você parar para pensar, eles estavam respeitando, entendendo que o Flamengo era melhor e eles tinham que usar a maior tática deles, que era a cera. O jogo era 11 contra 11? Não, era 12 contra 11, porque o juiz, pelo visto, estava a favor dessa cera. Enfim, cara, em questão de posse de bola, a gente tem 68% do Flamengo contra 32% do Estudiante. O Estudiante não queria bola. O Estudiante não queria nem sequer jogar. Em chutes no caso, a gente tem 4 chutes do Flamengo contra 4 chutes do Estudiante. Se a gente for arredondar de chutes para o gol, a gente tem um chute do Flamengo, que se eu não me engano é o chute de falta do Léo Pereira, se eu não tiver enganado, e a bola meio que o goleiro pega tranquilamente. Sabe quanto chute o Estudiante deu ao gol? 0. Cara, o Estudiante não tava para jogo. O Estudiante não queria jogar. O Estudiante estava satisfeito saindo com um ponto no 0 a 0. Cara, eu sei que eles têm a estratégia deles de pelo menos segurar, fazer a cera. Ok, cara. Se você joga, você entende que você é o time inferior, tá tudo bem. Você tem que jogar recuado, você tem que segurar. Mas você tem que entender que quando você faz cera, o juiz tem que intervir. Então você tá jogando com a consciência de que vai tomar amarelo, vai ficar toda hora recebendo reclamação. Que é o que não aconteceu no jogo. O juiz não teve um amarelo por cera, cara. É impressionante. Cara, pelo amor de Deus. Ainda bem que o Flamengo ganhou esse jogo, cara. Porque se não tivesse ganhado, se tivesse ficado no 0 a 0, pelo amor de Deus. Se a gente fosse depender do WO, que ainda vai vir contra o Medellín, com certeza vai vir. Mas se a gente fosse depender disso, cara, a gente já ia ficar estressado. Enfim, quando volta do segundo tempo, a gente tem a troca de Everton Araújo, que eu achei uma partida bem ok, e Luiz Araújo, que fez uma ótima partida. Entra Lucas Paquetá e entra Samuel Lino, que o Paquetá na partida, sendo bem sincero, foi um pouco apagado. E o Samuel Lino apareceu em um momento ou outro, mas também não foi grandes coisas. Enfim, cara,
o que que a gente tem? Na volta do segundo tempo, a gente tem o gol do nosso Harry Kane, o nosso Pedro, o nosso camisa 9 e o nosso queixudo, que consegue desafogar o Flamengo, consegue mais 3 pontos, classificar o Flamengo diretamente para as oitavas da Libertadores. O Pedro que tem 18 gols em 29 jogos, cara. É impressionante. Não tem o que eu mais elogiar o Pedro. O Pedro, cara, sempre consegue fazer a diferença. Ele faz parte daquele grupo que tá Bruno Henrique, que tá Arrascaíta, cara, que sempre consegue fazer a diferença, consegue desafogar. O Pedro, cara, que está impressionante com 18 gols, ele é o artilheiro da temporada do Brasil. Não há ninguém que está encostado no Pedro, não há ninguém que está lado a lado com o Pedro na artilharia. O Pedro é gigantesco, cara. Se ele tá com 18 agora, com 29 jogos, com certeza o Pedro, na minha opinião, ele vai chegar aos 30 gols na temporada. Talvez, se ele quiser passar, eu agradeço, cara. Enfim, depois, o que que a gente tem no lance do gol dele? A gente tem uma bola, se eu não me engano, do... Caralho, deu branco aqui no nome do cara. Enfim, do Emerson Royal. O Emerson Royal, ele consegue pegar a bola, puxa pra dentro. Ah, o Emerson Royal não, Bruno Henrique, desculpa. O Bruno Henrique consegue puxar pra dentro, sobra no Bruno Henrique, consegue uma falha do goleiro, o Pedro consegue pegar a bola sozinho, chuta no gol e faz o gol e sai comemorando. Cara, mais uma vez, o Pedro fazendo a diferença, desafogando o Flamengo. Mais uma vez, cara, desculpa estar repetindo isso, mas se o Flamengo tivesse parado essa partida, se tivesse perdido essa partida, eu tava com um texto pronto aqui, cara, para esculhambar mais do que eu já esculhambei o juiz e os jogadores do Estudiante. Ainda bem que a gente conseguiu fazer esse gol. O Pedro, ele consegue desafogar e a gente fica feliz. É isso. Depois disso, cara, deu para ver claramente o Estudiante mudando totalmente a tática deles. Se eles estavam fazendo cera, se eles estavam segurando o jogo, se o goleiro deles estavam botando a bola, indo lá pra casa do caramba pra poder chutar essa bola, eles mudam totalmente no segundo tempo. Eles começam a ir pra cima, param de fazer cera. Qualquer jogador que encostava neles do Flamengo, né? Encostava nos jogadores deles, eles pararam de ficar se jogando no chão. O próprio goleiro parou de ficar fazendo cera. E é o que eles tinham que fazer. A tática da cera não ia dar mais. E vamos ser sinceros, o que que o Flamengo faz? Faz os cara sentir do próprio veneno. Eu concordo com isso, cara? Sinceramente que não. Mas vamos ser sinceros, é o que o Flamengo tem que fazer mesmo, cara. Eu discordo totalmente de cera, mas se chega esse momento de descancaradamente os jogadores do Estudiante estarem fazendo cera, o Flamengo vai fazer também, e isso é óbvio que ia acontecer. Eu concordo com cera? Não, mas os caras vão fazer e o que que eu posso fazer, né? Enfim, cara, o que que a gente tem depois disso? Como eu falei, o Carrascal, ele estava totalmente apagado da partida. O Carrascal, ele tem uma oportunidade de chutar o gol, eu não vou conseguir mostrar o lance, mas o Carrascal tem uma oportunidade, ele perde em frente ao goleiro. Na bola de rebote, o que que a gente tem? A bola sobrando nos jogadores do Flamengo. Se eu não me engano aqui é o Paquetá. O Paquetá sobra a bola de cavada pro Pedro. O Pedro dá de voleio e chuta pra fora. Cara, nesse momento aqui a gente pode até elogiar. O Pedro tá na fome de fazer gol. O Pedro tá querendo fazer gol bonito. Mas vamos tentar pensar de uma forma mais lógica. O Pedro, cara, deveria ter dominado essa bola no peito e chutado pro gol. Porque você tem que lembrar uma coisa. Tá 1-0. Você não tem garantia de nada porque sabe que uma bola errada os caras conseguem fazer um contra-ataque e faz o gol. Tava 1-0. Claro que o jogo já acabou, a gente pode tratar isso daqui como, bonito, o Pedro tentou fazer um gol bonito, mas o certo era o Pedro ter dominado essa bola no peito e tentar chutar pro gol. Isso daqui, beleza, cara, a gente deixa passar, mas é uma coisa que não deve acontecer muito, a gente não pode deixar isso daqui passar em totalmente branco, porque foi uma oportunidade de gol perdida. O Pedro poderia ter feito o gol, mas não fez. Mas o jogo acabou a gente vencendo. Enfim, cara, basicamente o jogo termina assim. O Flamengo vence de 1-0. A gente consegue se classificar. Eu não dei uma olhada aqui na tabela, então eu não vou conseguir ver aqui certinho, mas enfim. Se eu não me engano, a gente tá com 10 pontos. Me corrija se eu estiver errado aqui nos comentários. Mas, cara, basicamente a partida termina assim. O Flamengo se classifica nos trancos e barrancos, por mais que
tenha muita cera, o Flamengo ele consegue passar por cima, o Flamengo estava disposto a jogar, jogou, não é à toa que a gente venceu. E cara, é isso, eu acho que eu não tô esquecendo de absolutamente nada. Se você acha que eu falei alguma bosta aqui no vídeo, se você acha que era o certo ao Estudiante fazer toda a cera que fez, opa. Se você acha que foi o certo, desculpa, tem cachorro aqui no quarto. Se você acha que foi o certo o Estudiante ter feito o que fez, coloca aí nos comentários. Rapaziada, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Eu não falei no começo do vídeo, mas eu vou falar agora. Eu faço análise de pós-jogo do Flamengo. Eu me chamo Arnilton. Se você caiu aqui de paraquedas, deixa o like, se inscreve no canal. Rumo a 800 inscritos. 800 não, 900 inscritos. Se Deus quiser, talvez a gente consiga bater até o final desse mês. Se não conseguir, tá tudo bem. A gente bate até o final do próximo mês. Então é isso, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal. Se você concorda com tudo que eu falei, deixa aí nos comentários. Se você discorda, tá tudo bem também, cara. Bota aí nos comentários. É isso, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Classificados.